Eu que agradeço, Anderson. São muitos assuntos. Quero começar aqui tentando entender uma leitura sua, considerando um desacordo, vamos dizer assim, interno entre os ministros, sobre o montante a ser distribuído ali dos dividendos extraordinários, né? Parece que bateram o martelo em 50%, mas havia, né, ali uma pressão até mesmo por parte do próprio ministro da Fazenda em ser 100%, de olho neste montante, nessa receita, mas de uma forma a gente vê que houve, né, ali um desacordo entre eles. Como que essa disputa, ela pode acabar impactando essa coesão da equipe do governo? Essa tensão, ela pode refletir nesta imagem do governo perante o mercado, perante a opinião pública, especialmente porque a gente vê que o próprio presidente Lula era a favor de 100% da retenção. Ele falou isso, né, deixou isso muito claro, ser a favor da retenção ali dos 100% dos dividendos. Por que agora ele mudaria de opinião? Olá, na verdade, o presidente Lula ele não mudou de opinião de forma direta. Quem mudou a opinião do presidente Lula foi o Haddad, o convencendo da necessidade de recebimento dos dividendos pela União com a sua meta de déficit zero para esse ano. A gente tem que fazer um belo comparativo aqui, em torno de 43 bi seriam esses dividendos extraordinários. Se distribuísse 100%, o governo receberia 12 bilhões de reais, que ajudaria nas contas públicas. Distribuindo 50%, ele recebe 6 bi e acaba agradando todos os ministros envolvidos, como o caso do Rui Costa, do Alexandre Silveira, Rui Costa da Casa Civil, Alexandre Silveira da Minas e Energia, e o próprio Haddad da Fazenda, e aí indo de encontro ao que o Prates falou, que era aprovar a distribuição do dividendo e acabando ficando contra ele. Nesse meio termo dos acordos políticos, ele acaba agradando todos os ministros, o favorecendo. E o problema, Paula, é a fritura interna que se encontra neste momento o atual presidente da Petrobras, o Prates, Jean Paul Prates, contra Rui Costa e Silveira, brigando contra ele pela sua permanência. E ainda colocaram em xeque, por exemplo, 4 pontos para o permanecer ali no cargo. Prates teria que ser menos subserviente ao mercado. Esse seria o primeiro ponto. O segundo é defender o interesse do governo no conselho de administração. Seria o segundo ponto. O terceiro ponto, isso é exigido pelo Silveira, que é ministro das Minas e Energia, deixar de sabotar a pauta do biocombustível no Congresso. E o último pedido para ele permanecer no cargo seria cumprir o plano de investimento da Petrobras. Nós sabemos que isso tudo, Paula, tem muitas decisões políticas por trás. Por exemplo, o grau de investimento que o Rui Costa tem interesse, o próprio ministro é o vice-presidente Alckmin, a própria Simone Tebet, a Gleisi Hoffmann também. Então, tem um relatório rodando aí em Brasília com 11 pontos que fala exatamente das coisas que tem que ser fritado o Prates e demitido por esses motivos, de não atender os interesses do governo e sim atender o interesse do mercado financeiro. E aí o PT ele entra numa outra rota de colisão, que é o Alexandre Silveira, que é do PSD de Minas Gerais, que quer fazer um próximo palanque para 2026, como, por exemplo, indicando talvez o Rodrigo Pacheco para o governo do Estado. Nós temos as movimentações municipais, que são as eleições para prefeito e vereador, também em andamento. Isso afeta completamente todo o jogo político. Mas a decisão do governo em distribuir 50%, que ainda vai ser aprovado pelo Conselho de Administração, se for aprovado, agradaria tanto os ministros da Casa Civil, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, quanto Alexandre Silveira e o Haddad, que é um dos maiores interessados. Mas a jabuticaba do dia seria uma negociação da Petrobras com a Receita Federal em pagar 20 bilhões de reais que entraria no caixa. Isso ajudaria o Haddad com a sua meta de déficit zero e não entraria de forma direta nessa briga para tentar conseguir esses outros 6 bilhões de reais de dividendo da Petrobras. Ô Anderson, essa crise, né, tentando entender, até na sua opinião, você acredita que essa crise, ela se configura muito mais como um conflito político dentro do governo do que uma questão técnica especificamente sobre a gestão financeira da Petrobras? Com toda certeza, é uma decisão política. Até porque Jean Paul Prats tem um belíssimo currículo, entende do setor do petróleo, foi totalmente contrário a várias intervenções do governo, principalmente nessas questões do dividendo,
e o nome dele está sendo fritado, ou seja, em risco de demissão, porque ele quer fazer a distribuição ao mercado do dividendo. E aí o governo fala que não. E temos um outro problema, Paula, que está um pouco obscuro, que é a questão dos combustíveis, a defasagem da gasolina pela Abicom. Da gasolina está em torno de 19%, do diesel 14%, na Associação de Importadores ali de combustíveis. Então a gente tem uma defasagem muito grande, e isso também está pesando, porque se o Praxis elevar o preço dos combustíveis, vai afetar diretamente na popularidade do Lula, que já não está a contento do presidente, que ele já começa a culpar os seus 38 ministros pela sua baixa popularidade. Ou seja, baixa, que eu quero dizer, é diminuindo o número da sua popularidade no terreno ao qual ele tem ali com seus eleitores. E uma alta agora nos combustíveis vai afetar. O Prates poderia sair? Sim, pode sair. E um dos motivos seria aproveitar o gancho, ele subir os combustíveis e o presidente tentar capturar uma popularidade alegando, olha, ele subiu o preço, eu demiti ele porque eu não quero isso. E com isso ele resolve o problema com os investidores de forma indireta, quer subir o preço dos combustíveis e arrumando um vilão e um herói para a história do preço dos reajustes dos combustíveis ali. Então, politicamente, tem 100% de situação em definição para a demissão do Prates. Não tem definição técnica, não tem essa definição. Inclusive, tem problema no Conselho de Administração de Petrobras, teve uma suspensão da Justiça Federal para um dos conselheiros que não seguiu o rito de contratação ali, principalmente do período de 36 meses e não estando em cargos públicos. Ele estava como assessor direto no Ministério das Minas e Energia, então, ou seja, o problema, Paula, é muito além da presidência, envolve o Conselho de Administração da Petrobras, aonde o presidente da estatal não consegue ter uma governabilidade de decisões e o PT também não o tem de forma direta, pois o Conselho de Administração hoje, quem tem grande parte dos votos é o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e cedeu uma vaga, agora mais uma vaga para o Haddad, para tentar equilibrar esse peso, ficando 3-3 ali, mais a votação do voto de Minerva do presidente da estatal, que também tem cadeira no Conselho de Administração da empresa. Anderson, bom dia para você. Maurílio aqui. Ô, Anderson, a minha pergunta para você é a respeito do Mercadante, que a gente viu uma reação bem negativa do mercado em relação ao Mercadante. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, a que motivo se explica essa rejeição? Se tem a ver com o fato, na sua opinião, do Mercadante ter sido o homem forte, o homem de confiança do governo da Dilma? E minha segunda pergunta é o seguinte: será que o Mercadante aceitaria deixar a função de presidente do BNDES para ocupar uma função de presidente no conselho da Petrobras? Não seria visto isso como uma perda de prestígio, né? Deixar o BNDES no cargo mais importante para ir presidir o conselho da Petrobras como um todo? Então são essas duas perguntas em relação a ele. Eu acredito em dois patamares. Se ele aceitar o convite para ir para a Petrobras, ele não vai ser em relação à presidência do Conselho de Administração, ele vai querer presidir a empresa. Esse é o primeiro ponto. Se ele for só para o Conselho de Administração, ele acaba caindo em termos técnicos ali do seu poder de ação, de forma direta, onde o BNDES passam vários projetos importantes e ele tem ali a força da caneta de fazer algumas definições, de aprovar ou não aquela linha de crédito ou financiamento para determinadas empresas. O outro ponto, o Mercadante é um nome muito forte de peso e de confiança do presidente Lula, que faria todas as modificações políticas e necessárias a qual o governo tem interesse na Petrobras, como, por exemplo, segurar o preço dos combustíveis, subsidiar determinados setores, fazer determinados graus de investimento aonde o governo tem interesse, como, por exemplo, na retomada de fertilizantes da planta da ANSA, da Araucária Nitrogenados S.A., no Paraná, que tem interesse da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a questão ali da alteração do fluxo de caixa dos dividendos ordinários, que o governo queria uma orientação de 45 e tentou pagar 50, como foi o caso ali do Prates, ignorar a planta de fertilizantes em Três Lagoas, que tinha o apoio dos ministros Geraldo Alckmin, da Indústria e Comércio, que é o vice-presidente, e da Simone Tebet, né?
foi contra o investimento da Petrobras no setor de fertilizantes e petroquímica, foi contra a Petrobras ser autossuficiente em refino. Esses são alguns dos dados que estão presentes no relatório que o Silveira fez e tem rodado alguns grupos para poder fritar o Prates. E nesse caso, o Mercadante assumindo, ele já vai assumir sabendo dos compromissos políticos do Lula e com toda certeza ele vai executar, diferente do Prates, que estava tocando a empresa com uma responsabilidade do setor, uma responsabilidade em relação à lei das estatais e a responsabilidade em relação ao mercado financeiro, até porque a Petrobras tem um grande peso no nosso índice. A Petrobras faz negócio com o mundo inteiro. Então, a gente tem aí uma chance política melhor para a Petrobras em relação ao relacionamento com o governo federal, seja com Rui Costa e com o Alexandre Silveira, porém, com o mercado, a gente vai ter um pé atrás. Agora, se o mercado vai aprovar o nome, acredito que sim, pois na semana passada jogaram o nome dele à imprensa, colocaram o nome dele à imprensa e não teve uma rejeição gigantesca. Você pode perceber nas redes sociais, no caso, o X, né? As pessoas não falaram tanto de rejeição do nome dele, igual fosse, por exemplo, a indicação de um Guido Mantega para a presidência da Petrobras, que não pode, nesse momento, que ele tem uma restrição de assumir cargo público ou indicações públicas diretas. Mas se fosse um Guido Mantega, por exemplo, a rejeição seria muito maior. É só para um grau comparativo dos nomes. Então, o Mercadante não teria uma rejeição tão grande, tanto para o mercado, e teria um passe livre político para andar em Brasília. Agora, nós temos um risco em relação ao pagamento dos dividendos, das escolhas de investimento da Petrobras, das questões de patrocínio e outras tendências mais que poderia acabar afrontando a lei das estatais ou até mesmo o objetivo da Petrobras, que para o seu acionista é ter lucro e não fazer boas ações ali, tentando segurar o preço dos combustíveis e assumindo esse prejuízo a si próprio, igual aconteceu na época da Dilma, lá em 2015 e 2016, que aconteceu com a Petrobras. Legal. Ô Anderson, mas só para pontuar, é que o movimento da semana passada foi o seguinte: primeiro o anúncio de Mercadante, aí veio uma queda bem expressiva, até de 5% em relação à máxima da Petrobras, e em seguida veio já a notícia de que os 3 ministros fortes do governo tinham acertado a questão dos dividendos. Inclusive, esse movimento em V que se fala está sendo investigado, inclusive, pela CVM por conta disso. Então, teve uma perda bem significativa a partir do momento do anúncio do nome de Mercadante, mas depois esse movimento se reverteu. Ainda só um outro ponto em questão a essa retenção dos dividendos, se isso se confirmar, para onde vai esse recurso? Chegou a se falar aí em investimentos em eólicas offshores, na indústria naval, por exemplo. Como o mercado, na sua opinião, veria esse tipo de manobra aí de destinar o dinheiro dos dividendos para investimentos como esses? Vai depender de quem ficar na presidência. Essa é a situação. Se o Prates permanecer na presidência, ele vai querer fazer um investimento, por exemplo, para o setor de eólicas. Tá? A questão dele é forçar uma compra de uma offshore prontas, por exemplo, na Escócia, mesmo sem um marco legal estabelecido. É uma das coisas que o próprio Prates vai fazer. Porém, se isso não acontecer, acredito que ele vai utilizar, igual eu comentei, a retomada na área de fertilizantes, principalmente, e na questão de petroquímica da Petrobras, talvez alguma coisa ali relacionada até à própria Braskem. Então, nesse momento, seriam essas minhas duas opiniões ali de forma direta sobre esses possíveis investimentos da Petrobras com esses 50% do caixa. Agora, somente a gente vai conseguir ter a certeza se o Prates permanecer ou quem for indicado pelo governo, e aí a gente vai ter um direcionamento. Nesse momento é um pouco obscuro tentar adivinhar para onde vai esse caixa de forma direta. A gente consegue aqui trazer talvez alguns caminhos de investimentos ou que o dinheiro possa aí percorrer. Mas que nós temos interesses do próprio Rui Costa, da Gleisi Hoffmann, do Geraldo Alckmin, da Simone Tebet, que são pessoas ligadas diretos ao governo, seja como a deputada Gleisi ou os ministros, como eu citei agora. Então, ou seja, a gente tem mais uma tendência de investimento por escolha
política do que técnica. Essa é a verdade com esse dinheiro aí extraordinário do dividendo. Ô Anderson, olhando, né, principalmente para essa questão sobre o plano de investimento da Petrobras, até mesmo neste dossiê, né, que foi divulgado aí pela imprensa ontem, que cita especificamente aí o plano de investimento da Petrobras, energia verde, refinarias, enfim. O que de fato você acredita que o presidente Lula quer da Petrobras, né? Qual seria aí o principal, talvez, ponto de atrito que a gente está vendo em relação a essas questões envolvendo opiniões diferentes entre Jean Paul Prates e o ministro de Minas e Energia? Simples e direto, Paula. Não pagar os dividendos. Que mata a decisão do Lula é dividir o dinheiro da Petrobras com os acionistas, pois o pessoal de esquerda alega que maior parte desse valor, lógico, fica com o governo, que é o maior acionista, porém a outro maior bolo vai para investidor estrangeiro. Então ele alega que esse dinheiro deveria ficar no Brasil e não dividir ali com os investidores, que todo mundo, nós que somos investidores e operadores de bolsa, queremos que a empresa tenha um lucro maior para dividir o dividendo e seu lucro. Quanto maior a perspectiva de lucro, maior a rentabilidade da empresa em relação a, por exemplo, a valorização dela. E é isso que o governo ele teme. O Lula não quer dividir os dividendos para não pagar o investidor estrangeiro e sair nas notas ali falando, olha, o investidor estrangeiro levou X da fatia, olha, esse dinheiro saiu do Brasil. Ele acredita que esse valor tem que ficar na empresa para ser usado dentro do Brasil, seja com investimentos direcionados a alguns setores para beneficiar alguns locais específicos, redutos eleitorais, e sobre a alegação aí de geração de emprego ou até um futuro melhor promissor aí para a empresa, e que nós sabemos que essas gestões políticas que prevalecem sobre a técnica, nós podemos viver aí um 2016 de novo e, quem sabe, até gerar grandes oportunidades para o investidor em Petrobras no futuro. Anderson, aproveitando sua presença, mudando aqui um pouco de tema, de assunto, saindo desta questão de Petrobras, não tem como também não falar contigo sobre essa situação, né, que a gente está acompanhando aí, essa polêmica entre Elon Musk e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu queria entender, na sua opinião, até onde essa briga pode chegar. Paula, perfeita a sua pergunta, né? Hoje essa questão ela tem mais um prejuízo para nós, brasileiros, do que para o Elon Musk e para o Alexandre de Moraes. Quando eu me referi a Alexandre de Moraes, eu vou usar o nome do Supremo Tribunal Federal, porque não envolve só as decisões dele, envolve a decisão da Corte como um todo. As pressões que estão acontecendo não é para favorecer nem o Elon Musk nas decisões para sair, porque o STF não tem o que ganhar com uma vitória se conseguir derrubar um Elon Musk. O que ele vai ganhar? Ele não tem ali nada ou um troféu para isso no final das contas. Porém, a gente já começa a ver um movimento interno, como o próprio Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, falando sobre o tema de regulamentação das redes sociais. E aí eu não posso deixar de não tocar no PL, do projeto de lei 2630, que trata diretamente sobre essas questões aí de redes sociais. E aí a gente tem uma questão para falar nesse projeto que é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet, famosa pelas redes sociais, pelo Twitter ali, hoje X, chamado de Lei da Censura. Qual será o limite que essa lei vai impor? Até que ponto vamos poder falar na internet e não ser responsabilizado? A ideia, na época, que foi retirada do texto, era uma colocação de uma agência que iria fazer avaliações. Eu vou dar uma aula sobre e aí, investimentos. Nós temos grandes interesses dos parlamentares, principalmente de esquerda, em aprovar, porque vai ficar mais fácil a retirada de conteúdo ou silenciar qualquer pessoa que falar mal do governo ou falar mal do Supremo Tribunal Federal sobre a alegação de uma lei de liberdade de expressão com limite. Até o momento, Elon Musk infringiu qual tipo de legislação em relação ao país que ele se encontra nos Estados Unidos? Ele apenas fez críticas de forma direta ao Alexandre de Moraes. Ele não voltou com nenhum perfil, ele só mostrou uma foto, mas não reativou. Se ele tivesse reativado, ele teria infringido uma regra, por exemplo, que seria a suspensão com uma determinação do governo. Então a gente percebe que
o movimento que vai se ter talvez é colocar o projeto de lei da lei da censura para andar e votar, porém ele é um tema impopular. O Lira não tem intenção nenhuma de colocar esse tema em votação próximo das eleições. As negociações das eleições municipais já estão acontecendo, já está caminhando a passos largos as definições de qual partido vai apoiar, qual nome vai vir candidato, quem vai apoiar e as chapas de forma direta. Se as pessoas votarem de forma favorável, e quando ela for indicar um determinado candidato, vai estar muito próximo. E dependendo da região, esse candidato pode sofrer uma rejeição muito grande se for por apoio de um deputado ou senador. Então, nesse momento, Paula, eu não vejo como nenhum vitorioso, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto o Elon Musk, mas eu vejo um grande prejuízo para os brasileiros, caso a PL 2630 seja aprovada. Nós não sabemos qual vai ser o real texto que vai ser aprovado nesse momento e na forma como está sendo agido. E a pressão que o governo está colocando e o Supremo Tribunal Federal para andar, com toda certeza, vai vir com muito mais rigor do que aquele texto falado em 2023. Um outro problema, Paula, é que nós não temos um quórum muito grande para aprovação. O quórum é muito menor, por exemplo, na Câmara. Ele precisa ter 257 parlamentares presentes e a votação vai ser como metade mais um, como maioria simples, aí, de forma direta dos presentes. Então, o governo conseguiria aprovar, tanto na Câmara quanto no Senado, esse texto com facilidade. E aí, não vai ter ninguém para brigar pelos brasileiros para tentar não permitir que esse texto passe ou faça algum ferimento à nossa Constituição em relação às nossas garantias ali, que são cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Muito bem colocado, Anderson. Quero agradecer, obrigada por estar aqui com a gente, por esclarecer vários pontos importantes. Fica o convite para voltar também em outras oportunidades. Muito obrigado, Paulo. Obrigado à equipe da BMC News e aos telespectadores e até uma próxima, se assim Deus permitir. Até mais, obrigada. Anderson Nunes, do canal Auxiliando, trazendo visões importantes, analista político, também um operador de mercado financeiro, trazendo muitos destaques aqui para a gente sobre temas importantes, né?